Então, derivar testes a partir de especificações do sistema ou mais completas através de máquinas de estado ou com pré e pós-condições de métodos, por exemplo, é perfeitamente possível. Mas e se a gente não tem essas especificações? Se a única coisa que a gente tem é o código, como é que a gente poderia automaticamente gerar testes? Tá? Então a gente poderia de fato gerar o que a gente chama o setup do teste e a ação do teste. Então aqui nesse exemplo a gente mostra essa parte de cima aí de criação de um aluno, popular atributos desse aluno com valores específicos, né? Isso é o que a gente chama o setup do teste, a entrada do teste, né? Que corresponde aí à criação de objetos e inicialização dos valores desses objetos, essa parte em amarelo. Isso daí é fácil de gerar. A parte que está em branco também, mais abaixo, simplesmente chamar um serviço, chamar um método aí, no caso o método add, isso também é relativamente fácil. A gente pode gerar isso analisando o código da classe e vendo quais são os métodos disponíveis na classe. Tá? Mais embaixo também a gente vê uma outra parte branca que seria de inicialização, também fácil de gerar, e mais embaixo uma outra parte amarela que seria a ação do teste, nesse caso, invertendo as cores de cima, né? Tudo isso a gente pode gerar, certo? Mas como é que automaticamente a gente geraria a parte em vermelho, que é a acessão do teste? Nesse caso, o resultado esperado do teste daí é como a gente tentou adicionar 2 alunos com o mesmo CPF, o resultado esperado é que só um dos alunos tenha sido incluído. Então, como adivinhar essa lógica do teste? Como gerar isso automaticamente, né? Então, essa é a pergunta que a gente faz. Você adivinhar essas acessões ou o chamado resultado esperado do teste é muito difícil nessas situações. Quando você tem especificações do comportamento esperado do sistema, dos métodos, você pode usar essas especificações para derivar a acessão, o resultado esperado. Mas nesse caso que a gente só tem o código, a gente não consegue fazer isso. Não consegue fazer isso, em particular nesse caso daí, porque a acessão é específica para esse caso aí, para esse sistema, para esse caso de teste específico que inclui 2 alunos, tenta incluir 2 alunos com o mesmo CPF. Então o oráculo não é genérico, eu não consigo derivar ele, né, automaticamente, não consigo gerar isso automaticamente. Tá? Então isso é o que a gente chama de problema do oráculo e ele só pode ser resolvido de fato em poucas situações. Uma das situações é quando as ações do teste elas têm funções inversas, ações inversas. Se elas forem disponíveis e sabidas, a gente pode usar isso para tentar verificar a corretude das ações que a gente está fazendo. Mas isso é raro, nem sempre a gente tem essa situação. Então, a gente só pode resolver o problema com oráculos mais simples, genéricos, independente do sistema que a gente está executando, está testando. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo 3 tipos de oráculo. O primeiro é só um oráculo de regressão, que ele vai checar uma propriedade qualquer. Não precisa, por exemplo, naquele caso, não precisa ser que o tamanho lá do cadastro de alunos depois daquilo é 1. Poderia ser, inclusive, que é 100. Mas o que importa é se o teste quebrou na versão anterior do código e ele está quebrando de novo nessa versão do código, é um bom sinal, significa que o comportamento está mantido. Mas se o teste quebrava na versão anterior do código e na nova versão do código o teste está passando, isso indica que houve uma mudança de comportamento, né? Então é preciso prestar atenção, e principalmente no caso onde o teste anteriormente estava funcionando bem, né, estava passando, e após a modificação deixa de passar. Então isso é um sinal de que um comportamento existente ele deixou de funcionar, é um alerta importante. Então é um caso de teste que não confirma se o sistema está apresentando o resultado esperado.
certo? Ele simplesmente confirma se o resultado esperado é idêntico ou diferente do anterior. Se for diferente do anterior, é um sinal de que é preciso prestar atenção para avaliar se as mudanças feitas para obter a nova versão do código realmente levavam em conta um impacto no comportamento que mudou de acordo com o teste que antes passava e deixou de passar. Um outro tipo de oráculo genérico é só observar, ele é baseado em observar se o sistema vai quebrar, lançar uma exceção, por exemplo, certo? Uma que não é tratada, que é inesperada, certo? Então, se você gera esse teste, né, ele tem cria vários objetos, inicializa esses objetos, chama ações e você só observa se ele vai quebrar o sistema. Se ele quebrar o sistema, é importante, é uma indicação importante de que o sistema precisa fazer um tipo de tratamento específico para aquela entrada daquele teste específico que ele não tem. Então é uma boa sinalização para os desenvolvedores. De novo, não indica que o sistema tem o comportamento esperado pela funcionalidade, indica que esse comportamento aí é um comportamento errôneo, que está gerando uma falha e que é importante corrigir, mesmo que essa falha não tivesse sido, não fosse parte da especificação de requisitos do sistema, tá? E por fim, um oráculo que é baseado em observar os recursos, o uso dos recursos do sistema. Então, é um teste que ele inicializa objetos, chama operações e simplesmente observa se aquelas operações estão usando excessivamente alguns recursos do sistema. Se tiver usando excessivamente esses recursos, é um sinal de que pode haver alguma coisa de errado. Tá? Então, são oráculos que não dão a garantia realmente que o comportamento é o esperado, porque eles são genéricos, então são independentes do domínio daquele sistema, do comportamento específico suposto para aquele sistema, mas são comportamentos mais gerais que é importante observar. Então, nesse tipo de situação, sim, é possível a gente até gerar alguns testes automaticamente, né, mesmo sem ter especificações.